E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, trazendo tudo das últimas notícias e últimas informações do São Paulo, que enfrenta o Alianza Lima na quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Jogo no Morumbi que promete estar muito cheio, e tudo sobre o novo acordo de patrocínio do São Paulo. Um belo valor de R$ 1 bilhão. O São Paulo que tenta se organizar financeiramente para no ano de 2030 chegar com um time, vamos dizer assim, dos sonhos para o torcedor são paulino. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Agradecer a todos, batemos a meta de 20 mil inscritos e agora buscando a meta de 25 mil, então se inscreve se você não for inscrito. Bora assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, a gente vai falar muito sobre esse time do São Paulo, sobre reforços, a volta de Lucas, sobre dinheiro também, muita coisa pra gente comentar. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tricolor renovou o contrato com o patrocinador? Renovou sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Enquanto eu vou falando para vocês sobre o patrocínio, vou pedir para o Márcio Gabriel e Osmar Menezes mostrarem um pouquinho aqui a Avenida Marquês de São Vicente, que agora está bem tranquila, né? Apesar do horário aqui, esse entardecer aqui em São Paulo, está bem tranquilo em relação ao trânsito. E você estava falando que estou aqui em frente ao CT da Barra Funda. Pois é, você sabia, Michele, que vai começar a chamar Super CT? Tem a ver com o patrocinador, a Superbet, que já é patrocinadora do São Paulo desde o ano passado, 2024. Esse patrocínio ia até 2026, agora então foi renovado até 2030, ano de centenário do São Paulo. São aí 6 anos de patrocínio master entre as duas partes aí. E esse valor de patrocinador pode chegar até R$ 1 bilhão diluídos, é claro, aí em 6 anos, começando neste ano aqui com 78 milhões de reais pagos ao longo do ano de 2025 e o restante aumentando progressivamente, né, com reajustes progressivos, com a última parcela lá em 2030 podendo chegar a 140 milhões de reais. Esses valores foram divulgados pelo Poder 360, o site Poder 360, mas o São Paulo sim, na figura do presidente Júlio Casares, também do Eduardo Toni, diretor de marketing, confirmaram que o valor pode chegar a até R$ 1 bilhão. Então, só reforçando, não é que o contrato de patrocínio no geral é 1 bilhão, pode chegar a. Uma das questões aí levantadas, a gente até preparou uma artezinha para vocês aí, é que o valor fixo será de 678 milhões de reais no total. Então, como eu falei para vocês, neste ano 78 milhões em 2025, inclusive aí com parcela de pagamento do Oscar. Afinal, a Superbet é que ajudou a trazer o Oscar para o São Paulo. Também tem aí, prevê uma bonificação a mais em caso de conquistas esportivas, conquistas de título, como já é esperado. E aí, a mudança do nome aqui do CT para Super CT, em relação a, fazendo aí uma ligação com a Superbet. Também a Superbet vai poder estampar no avião que o São Paulo vem fretando da Sideral o nome da marca nesse avião. E também uma parte que eu achei bastante interessante, a questão do monitoramento entre as partes em relação a outros patrocínios. Então, tanto São Paulo quanto a Superbet vão monitorar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, em relação aos patrocínios durante esses 6 anos. Afinal, a gente sabe que o mercado de bets muda bastante e esse valor pode ficar defasado no decorrer desse tempo. Então, pode haver reajuste nesse valor lá no final, tá certo? Então, achei bastante interessante passar isso para vocês também, tá certo, gente? Então, relacionado ao patrocínio, é isso, 2030 podendo chegar até R$ 1 bilhão. E outra boa notícia para finalizar aqui o noticiário do São Paulo é o que o Luiz Gustavo recebeu alta hoje do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o último sábado por causa de uma tromboembolia pulmonar. Claro, vai ficar em repouso, não pode fazer nenhuma atividade física. Daqui a 10 dias vai passar por uma nova avaliação, mas deve ficar um tempinho afastado aí do São Paulo. Volto com vocês. Beleza, Má. E aí, craque Miller? Situação do São Paulo? Olha, Michele, é claro que quando todo patrocínio é bem-vindo, né? O São Paulo. Patrocínio é fundamental para continuidade, né? Exatamente, né? O que o torcedor quer saber e quer ter é que a diretoria contrate jogadores. Com esse patrocínio, né? De nome e bons jogadores, a nível de seleção brasileira, né? O São Paulo não fez grandes contratações esse ano, né? A única contratação foi o lateral esquerdo.
A lateral esquerda não resolve o problema, né, Rafa? Então eu acredito que o torcedor que eu converso lá na social do clube, eles falam a mesma coisa. Nós queremos jogadores que venham decidir. Nós queremos ter aquele São Paulo lá dos anos 90, 80, quer dizer. Então acho que, porque o São Paulo, o torcedor vê o rival se reforçando. O Flamengo se reforçando, o Atlético Mineiro se reforçou muito bem esse ano. O Santos. Inter, quer dizer, os times grandes, a sua maioria, reforçaram bem. E o São Paulo está com o mesmo time já há 2 anos, quer dizer, sai mais jogadores do que entra. Então as peças de reposição não são jogadores Mas assim tá com muita altos. dívida também. Até porque o Oscar não é um jogador decisivo. Ele para mim é um segundo volante. Mas assim, mais de recente, como disse o Miller, a aposta acabou sendo em função do Oscar, né? E o Oscar chegou, ele tá quase um mês parado aí, machucado. Tá machucado, ainda não deu esse tempo que se esperava para que ele pudesse dar um retorno. A situação do São Paulo não é fácil, muito se fala da dívida do Corinthians, a dívida do São Paulo é gigantesca também. Então não é que esse patrocínio entra limpo, entra para os cofres do São Paulo, não. O São Paulo tem uma série de questões também a administrar. Muitas dívidas, então a coisa não é tão simples assim. De qualquer forma, mesmo sem esses grandes reforços, o São Paulo a gente não consegue enxergar ele lá numa parte baixa da tabela. Não. Você pode questionar o Zubeldia, você pode questionar forma de jogo, até o elenco, né? Mas o São Paulo, com todos os seus jogadores à disposição, não tem um time assim para passar vexame na temporada. Mas só que precisa do Lucas, né? Precisa do Lucas. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não é um time decisivo que pode, né, bater de frente com esses grandes tradicionais que a gente conhece. Não vai adiantar você ficar nervoso dessa forma. Eu achei que era o Muricy falando dele mesmo na década de 2000, eu tô louco. Ele era exatamente... Não, assim não. Não, mas ele era enlouquecido na beira do campo. Mas ele não... Ele era o mais rosto com o time, dele... Com o time. É mais com o time. Às vezes com os jogadores, mas com a arbitragem ele não era. É um pouco diferente o momento que a gente está vivendo. E também tem isso. Diferente. E também tem isso, eu acho. Tem linha técnica, tem a câmera em cima, tem... a recomendação. Nunca teve problema, nunca teve recomendação para dar amarelo para técnico. Isso, não dava cartão amarelo. De ser visceral, de querer o jogo o tempo inteiro, enlouquecido pelo jogo, de trabalho e tal. Ele era um pouco assim, né? Sim, tanto que ele teve os problemas de saúde que ele teve e tal. Mas assim, eu tô com vocês. Ele era mais com o próprio time, né? Falar pro time jogar, reclamava de jogador e tudo mais, tal. Com a imprensa, né? Com a imprensa, mas não fazia essas loucuras do Zubeldia. Que eu, no fim, achei que foi bom pro Zubeldia. Mas fala aí, Arnaldo. Não, a minha expectativa é que o negócio do São Paulo, assim estava falando no começo do programa, há uma semana, depois do jogo com o Sport, a gente estava dizendo da repercussão, da oposição de parte da torcida do São Paulo ao trabalho do Zubeldia. Tinha chegado até a arquibancada, não as organizadas. Isso tem um peso diferente, né? Uma coisa é a torcida organizada. A torcida organizada num clube de futebol, não hoje no Palmeiras, se mudou muito a relação. No Corinthians é mandatária, não precisa nem discutir. O que a Gaviões quiser fazer, o presidente faz. Se a Gaviões quiser amanhã o Memphis fora, ele vai embora. Se a Gaviões quiser amanhã o Ramon Dias fora, ela vai embora. No São Paulo, a Independente tem uma relação... pra você ter uma ideia, para demitir o Rogério Ceni, a direção do São Paulo, que nunca se coloca, precisou de um comunicado da Independente rompendo. Não sei se vocês lembram da carta Independente. Você vai entender, Rogério, você é ídolo, tal, não sei o quê, mas vocês não estão fazendo bem ao clube. Senão os caras não iam demitir o Rogério Ceni. Só estou dizendo isso porque a atitude do Zubeldia e as partidas que o São Paulo fez na Argentina e no Mineirão reforçaram a imagem do Zubeldia junto ao torcedor do São Paulo, sobretudo ao torcedor organizado, que viu no Zubeldia uma espécie de Muricy na época, um cara que briga pelo time, né? Já que a direção não se coloca. Essa aparição do Muricy foi fazia tempo que ele não falava. E a relação dele com o Zubeldia, o Muricy, para ser bem sincero, a gente sabe como é que ele pensa, ele nunca foi exatamente favorável a técnico estrangeiro no São Paulo. Não quer dizer que ele boicote. Ele tem uma boa relação com o Zubeldia e, de fato, ele conversa muito mais com o Zubeldia que com o Rogério. Você acha que o Rogério abria a maçaneta da porta para trocar ideia de... O Zubeldia é tudo menos burro. Ele talvez não se controle na beira do campo, mas ele sabe que é importante a troca de ideias com o Muricy, que foi técnico histórico no São Paulo,
para até chancelar. Pode ser discussão sobre 3 zagueiros, como é que a torcida do São Paulo encara o sistema com 3 zagueiros, como é que... E eles, o que eu ouvi do Muricy uma vez, não uma entrevista pro Galvão, mas uma conversa informal, ele é muito gente boa, ele gosta de conversar e gosta de ouvir. Né? Nessa mesma entrevista pro Galvão, o Muricy falou, eu tenho uma cláusula que eu não posso assumir o comando técnico, e eu não vou interferir no trabalho do técnico, a não ser quando o técnico vem pedir alguma coisa para mim, um conselho, uma conversa. E assim é a relação deles. O Zubeldia, ele não vai ser bancado pelo Muricy, ou pelo Belmonte, ou muito menos pelo Casares. Ele vai ser bancado pelos resultados que ele tiver, pelo grupo de jogadores, porque quando um grupo de jogadores não quer, o técnico vai embora, como aconteceu com o Rogério, e pela torcida do São Paulo. Esse é o capital do Zubeldia no momento. Agora, tudo isso é depois de 2 resultados bons fora. Quinta-feira é guerra, é decisão. E o São Paulo, do Zubeldia, vai ter muita dificuldade de jogar esse ano como mandante. Por quê? Porque o time é fraco. Ainda mais sem Oscar e Lucas. Então não vai ser, o Allianz em casa. É diferente do Corinthians, é diferente do Palmeiras, é diferente do Flamengo, é diferente do Botafogo. Criar nesse time é um parto. E assim foi. Contra o Tadieres e contra o Atlético São Paulo, precisou se defender bem. Não é que se acovardou, teve a bola, controlou o jogo na Argentina, controlou o jogo no primeiro tempo no Mineirão, mas para agredir. Quantos gols o São Paulo tem no Brasileiro? Nenhum. Quantos gols o São Paulo sofreu no Brasileiro? Nenhum. Essa é a cara desse time para esse ano. E eu acho que o torcedor começou a entender, porque ainda mais sem Lucas e Oscar, meu velho, é dureza. Então, a capacidade de criação do São Paulo é muito pequena. O jogo da Libertadores, vamos ver como é que o Zubeldia vai escalar o time dessa vez em casa, mais uma vez sem o Lucas e o Oscar. Só uma curiosidade rápida, Muricy e Zubeldia, eu não consigo esquecer, naquela primeira tentativa do São Paulo, do Zubeldia, liguei pro cara lá, ele tava no trânsito, falou que me atendia depois, sou São Paulo Futebol Clube, vai meter... Lembra? Nossa Senhora. Exatamente isso. O jeito que o Muricy contou a história foi demais, cara. E no final deu certo, enfim, veio depois. Agora, Massa, falamos um pouco sobre isso ontem, mas pegou bem essa defesa do Zubeldia, ao clube e tudo mais e tal. A direção do... Desculpa, Tirone, só para referendar o que você está falando. A direção do São Paulo, diferentemente da direção do Sport, da direção do Cruzeiro, não protocolou nenhum protesto na CBF contra a arbitragem do final de semana. Coincidentemente ou não, os árbitros de Cruzeiro Internacional e Sport e Palmeiras foram afastados, certo? Não o árbitro de Atlético e São Paulo. Tem a nota aí. Mas vocês acham que o caso do Abate era para afastamento? Meu caro, é o seguinte, o São Paulo, ele está com o treinador que tem num caminho de buscar um equilíbrio. O equilíbrio é ainda ofensivo, os números mostram isso nesses 2 jogos, nesses recortes aí, e também no estadual, não foi um time que tomou muito gol, enfim. Então, se ele conseguir achar esse equilíbrio e aprimorar a bola parada ofensiva e o torcedor, as maritacas, o torcedor não. O torcedor pode reclamar, ficar bravo, tudo bem. Mas as maritacas se calarem, elas estão roucas agora, né? Não ouço mais. Deu uma acalmada, né? Deu. Então. Agora, é evidente que para um treinador como o Zubeldia, com as questões pré-estabelecidas e concebidas a respeito do trabalho dele, diante desta burrice coletiva, dessa histeria coletiva que cerca a cobertura do São Paulo no dia a dia e boa parte dos seus torcedores, o culpado vai ser sempre ele, né? O cara que levou o São Paulo ao 6º lugar no Brasileiro, o cara que esteve a uma bola de ir para a semifinal da Libertadores e eliminar o Botafogo, né? O campeão, enfim, está tudo posto. Então, sabe o que vai acontecer? Se o São Paulo perder quinta e perder domingo, pega o lenço e chora. Se perder quinta também vai ficar ruim, né? Então, claro que fica ruim, é sempre ruim. O Leonardo aqui tá falando, Tirone, São Paulo vai pegar o Alianza sem os 4 defensores titulares, é obrigação vencer. O time ataca muito mal, porque depende dos chutões para o Lucas. Sem o Lucas, o time é nulo com a bola no pé. Então, Isso aqui, o Leonardo.
Coloca um será, né? substituto do Lucas aí, acha um. O Leonardo, você vai pagar? Contrata aí. Mas, Ou vamos fazer independentemente modo de Coringão? quem for jogar- Faz no modo Coringão, então. Vai- Contrata o Memphis da Bélgica e paga depois. Pode ser, ué. Independentemente de quem jogar, tem que bom. ganhar esse jogo. Senão, Tem toda essa paz com o treinador volta 2, 10 Não tem casinhas. paz, Vessa. Não tem paz. O trabalho do... O Zubeldia, nesse momento, é igual o período pós-guerra, né? As pessoas estão voltando para casa, para as suas propriedades, e o cara não sabe o que está no chão dele. Entendeu? Se tem bomba, se tem mina, se vai ter água. Entendeu? O trabalho do Zubeldia é esse, cara. Ele tá levando, né? Desvia de uma bomba aqui, de uma bomba ali, pega um estilhacinho, vai caminhando, mas Mas já não mudou um segunda-feira pouco? acaba isso, Tirone. Mudou um pouco por conta Ué, da vocês não semana estão muito falando a boa. vida como ela é? É. Segunda-feira acaba isso, se perder os 2 jogos, É acabou. por isso que eu e estou salientando. pronto. Eu acho que o São Paulo continua sendo ainda mais no comando do Zubeldia, um time forte que encara jogos grandes bem. A dificuldade do São Paulo vai ser, e já foi mostrado no Paulista, como mandante nesse ano. Quando não tiver Lucas e Oscar. Então, e aí quando Assim, o treinador novo chegar, sem o Lucas e sem o Oscar, que já são aí jogadores... você vai perder fora também. Não, aí beleza, vamos ver como é que faz aí, ô os caras Leonardo, não vai- você que é o cara Se aí... o São Paulo não perder do Aliança, ele vai completar a maior sequência invicta na sua história na Libertadores. É o que o Gerson gosta de números, né? Olhando o copo... O Zubeldia nunca perdeu um jogo pelo São Paulo na Libertadores. São 9. Pode chegar a 10. São Paulo está, ao Tomou menos... 2 gols na Libertadores. O São Paulo está, ao menos, tentando se preparar para um período mais à frente Exato. de mais condições Nada de ser de- protagonista. Nada de palco de show, nada, né? Tá tudo Não, o liberado. gramado Não. está destruído. O gramado tá destruído. Teve O show gramado... dos- Não, eu sei, mas... Não, mas não vai ter. Só não vai ter grama. Não, não tá tá grande. feio, não Arqui- tá destruído. Não, tá bem pior do que o jogo, É? do que depois do show da Shakira, porque Vamos ver a sequência do São Paulo aí nos próximos 8 jogos, assim como a gente fez com 24 a do pontos. Corinthians. Nossa. Vamos lá. Alianza Lima. Tem que ganhar, vai. tem que ganhar. Ah, Cruzeiro em casa. Cruzeiro, deixa eu falar, o Cruzeiro, se tiver bolinha de gude contra o São Paulo já ganhou. Pode ter o que É o você quiser histórico, de né? esporte, o que você quiser. O Fábio é o cara que mais tomou gol na história do São Paulo. Enfim, o que você quiser. É a esse maior jogo. diferença de Nossa, clubes grandes, nossa. histórico de confronto no Então, no 50 Brasil. vitórias a mais. Mas é aquilo, né? O São Paulo vai jogar, como diz o Massa, na quinta-noite, o Cruzeiro joga quarta, vai jogar domingo no Morumbi. Já ganhou, 3 pontos. Não, cara, aí que tá. Não vai dar... Vamos lá, ele vai ter que fazer as suas escolhas aí, né? Nessa trinca do Brasileirão. Cruzeiro, Botafogo no Newton Santos e Santos com o Neymar, provavelmente, né? Deve ser a volta do Neymar, possivelmente. O Neymar deve voltar até Com o antes. Fluminense agora. É. Treinou hoje né? para poder jogar com o Fluminense. É. É isso aí. Cara, ele teria que fazer 6 pontos em 9, mas não faz. Acho que não faz. Peraí, você tá falando do brasileiro? É. Acho que não faz, não. Mesmo rifando o Newton Santos. Não, a Alianza são Aí, Lima... 15, aí vamos lá, cara, certo? aí Libertar empatar, Ceará empatar, Fortaleza é o contrário, Fortaleza. É. São Paulo nunca ganhou do Voivoda, sabia, né? É, você falou. Tem que ganhar do Fortaleza. E a Aliança fora é uma sequência bem chatinha, embora tenha no Brasileiro 3 jogos em casa, né? Pô, é difícil, mas também não é. Não é, eu Não é também o Palmeiras, o Flamengo. Não tem time. Eu sei que não tem time, mas... Ah, o Cruzeiro é barbada. Não é, cara. Ah, é, mano. Pô, mas também, Arnaldo, então vamos perder do Aliança também. Não, a Aliança é obrigação. Ah, o sério? primeiro... Não, Não, o Cruzeiro, tem o Cruzeiro é time, difícil, o não tem Botafogo é elenco. impossível. O Santos vai ter o Neymar, o Libertar tem o Não, eu acho que o São Paulo, qualquer jogo do Brasileiro, como o Tirone acabou o jogo do Atlético, o cara abre a live, ufa, vai ser assim todo jogo. É, mas foi bom o jogo. Mas o Encarou. ufa vai ser todo jogo. São Paulo jogou bem lá. Jogou bem, Caramba. jogou mal contra o Jogou Sport. bem lá, mas não ganhou. O problema é jogar Ok. contra time mais fraco. Quero mas- pontos. Vamos fazer igual o Palmeiras. Pontos lá. Na Libertadores, eu confio, na Libertadores faz 5 pontos. Ganha 3 do Aliança, empata os 2 fora, tá virtualmente classificado. Tô nessa aí. Eu tô nessa aí. No Brasileiro, putz, hein? Dos 15, Faz 9, vai. Imagine, sem empate, seria maravilhoso. Vamos pra Paulista. Se é 9 dos 15, tá maravilhoso. Ah, tá bom. Pô, Tá nem lindo. parece você. eu acho que faz palpitando, 7. Né? Então, Nem tá parece vendo? o próprio Arnaldo Eu acho que isso é palpitando. mais... Eu acho que faz mais 7. tá vendo? O Arnaldo palpitou não, esse aqui é melhor. Não, ele que tá olhando. Ele tá falando 7 em 15. 7 em 15, provavelmente você vai estar com os 2 só que você somou,
Com 9 depois disso aí, você vai estar perto da zona de rebaixamento. Então acabou, caiu. 7 e 15 são Não, 50%, não é pouco 50%, é? Então, mas... Não, 7 em 15 é um pouco menos de 50%. Menos, né? 40 E aí você vai estar, sendo que você fez 3 em casa. Para mim, o São Paulo ganha do Cruzeiro, empata com o Botafogo. Não, aí não empata. Aí tá lindo. Mas vocês podem deixar eu falar? Pode, por favor. Já foi bem, largou bem. Tá ótimo. 3 no Cruzeiro, 1 com o Botafogo, 3 no Santos, são 7. Nossa Senhora, meu Ceará, 8, Fortaleza, 9, e é isso. Nossa, tá ótimo. Vai empatar com o Fortaleza em casa? Tá ótimo. 9? Tá bom, me dá aí, quero. Eu fico, Fecha agora, meu é com 9. 3 Cruzeiro, 0 Botafogo, 4 com o Santos e vai ganhar de um dos 2 cearenses e aí vai a 7. Vai ganhar de um e vai perder do outro. É, Gente, um dos 2. Pra mim vai ser 3 contra o Cruzeiro, 0 contra o Botafogo, 3 contra o Santos, 6, 1 contra o Ceará, 7 e 1 contra o Fortaleza, 8. É, você ficou no meio termo aí. Tá bom, vai. Tá bom também. Aí dá um pouco mais, 50. E o Arnaldo, que é o pessimista, falou 9. Não, falei que 9 é a coisa mais otimista dessa sequência. Né? 8, eu fecho Rodrigo com Martins, 8. Arnaldo já tá derrubando o São Paulo, tá mesmo? De novo. o Arnaldo é tá um preocupado com a falta de elenco. Eu também tô, todo mundo tá. Não, ninguém tá. Tamo sim. Ninguém acordou ainda. Tamo sim, A acordou. galera Claro não que acordou. Não acordou. Mas esse mesmo time sem elenco encarou muito bem o Atlético no Mineirão. Muito bem. Graças muito ao sistema implementado pelo treinador. Mas Encarou. Não ganhou, empatou. Né? Meus amigos, hoje o futebol ele se tornou um esporte onde o dinheiro conta muito. Se você não tiver dinheiro, ou você tem dinheiro ou você tem uma base espetacular. Se você não tiver isso, você não consegue fazer um time competitivo. A gente lembra aí, nos anos que o São Paulo teve dificuldades contra o rebaixamento, 2 coisas salvaram o São Paulo. Não ter dinheiro, mas se endividar, trazendo o Hernanes lá atrás. E a base do São Paulo também segurou as pontas em muitos momentos. Então hoje o São Paulo passa por um processo de reestruturação financeira junto ao FIDIC. Ao que tudo indica, na janela do meio de ano, o São Paulo já vai poder fazer alguns certos investimentos pontuais para trazer reforços, 2, 3 no máximo, para complementar o elenco. O Thiago Mendes deve chegar, se eu não me engano, no mês 5 agora termina o contrato dele. O Thiago Mendes já tem um acordo com o São Paulo, deve chegar. E no meio do ano o São Paulo deve, da parada do Mundial, a janela vai ser aberta, o São Paulo deve buscar aí pelo menos mais 2 reforços, talvez mais um meia ou mais um volante e mais um atacante. E esse dinheiro da Superbet, ele será diluído e será injetado no São Paulo de forma gradual. Conforme os anos forem passando, esse valor vai subindo. É algo muito interessante, mas a gente não pode esquecer que mais interessante do que você ter patrocínio é você ser um time equilibrado financeiramente. Não só como clube, mas até nas nossas vidas, né? Nós, pelo menos eu, tento financeiramente ser equilibrado. E um clube como o São Paulo tem que ser um clube financeiramente equilibrado. Você tem que terminar a temporada sabendo que você não gastou mais do que você ganhou, que mesmo que você tenha dívidas, são dívidas controláveis, para não chegar no ápice que o São Paulo chegou. Quase 1 bilhão de dívida é muito dinheiro. Se a gente pensa, 1 bilhão de patrocínio é muita grana, imagine quase 1 bilhão de dívida para um clube de futebol. É muita grana. Então, hoje é muito bom ver o São Paulo tentando se reestruturar junto ao FIDIC, que impõe amarras, impõe restrições financeiras para o São Paulo, que no fundo, muita gente reclama, mas no fundo é bom para o São Paulo, né, conseguir se reestruturar e se estabelecer financeiramente, porque assim como Flamengo e Palmeiras se estruturaram financeiramente de forma diferente, o São Paulo tá meio que flamengano. Você tem
o Cruzeiro e o Atlético, que tem donos, né? E você tem Palmeiras e Flamengo, que são clubes financeiramente equilibrados por conta própria. Se bem que o Palmeiras teve lá o Gagliotti e tal, mas é um clube financeiramente estruturado, não precisou se vender nem o Palmeiras nem o Flamengo. O São Paulo está tentando passar por esse processo para também ser um clube monetariamente estabilizado para poder investir, fazer investimentos. E o projeto é bem claro, o projeto é para no ano de 2030 o São Paulo ter um time a nível de Palmeiras e Flamengo. Ah, mas o time do São Paulo hoje já joga de igual para igual. O time do São Paulo hoje, ele joga de igual para igual, sim, com o Flamengo e com o Palmeiras, mas muito mais pelas características de jogadores vibrantes e que deixam a alma e a vida dentro de campo do que por um time tecnicamente brilhante. O time do Flamengo é um time tecnicamente muito bom. O time do Botafogo é um time tecnicamente muito bom, com peças de ótima qualidade. O time do São Paulo não tem jogadores horríveis, lógico, tem, né? Você tem ali o Igor Vinícius, você teve o Wellington, você tem jogadores tecnicamente medíocres. Mas assim, em base, o São Paulo tem um bom time, que por característica é um time vibrante, marcador, que endurece para qualquer um. Mas não é um time para brigar para o Campeonato Brasileiro. Não é um time que você olha e fala é favorito para a Libertadores. Você fala que é um time que pode chegar na Libertadores porque jogou de igual para igual com o Botafogo, porque joga de igual para igual com o Palmeiras, porque joga de igual para igual com o Flamengo. Mas não é um time técnico. O que eu quero dizer é que em 2030 o São Paulo pode dar um time que encante a torcida, com jogadores de peso, com jogadores tecnicamente acima da média, com um investimento alto para você ter um goleiro de alto nível, um meia de alto nível, 2 atacantes de alto nível, para você ter um volante de alto nível, para você ter 2 bons laterais, que hoje nós estamos sim servidos de Cedric e Wendel, de Enzo Dias, também, que são bons laterais, mas não são laterais brilhantes. Você pega os laterais do Palmeiras, do Flamengo, por exemplo, são laterais melhores que os do São Paulo. O lateral lá do Botafogo é um lateral melhor que o do São Paulo, melhores que o do São Paulo. Em 2030, o São Paulo tem o plano de entregar para a torcida um time que a torcida merece, que o São Paulo merece. Algo ali que talvez que você tenha visto um time próximo ao de 2014, se eu não me engano, aquele time do Muricy que foi vice-campeão brasileiro. Kaká voltando muito bem, ainda não estava velho, estava jogando em alto nível. O Luiz Fabiano jogando em alto nível, o Ganso jogando em alto nível, o Pato jogando em alto nível. O Kardec, que tinha feito uma temporada excelente pelo Atlético Mineiro em 2013, se eu não me engano. Aquele time era um time que encantava os olhos do torcedor São Paulino. Aquele time para mim foi um dos melhores times que eu sou jovem, aqui eu quero dizer, um dos melhores times que eu vi jogar. Eu me entendo por gente e peguei os times assim, lembro do time de 2008 para cá. O time de 2008 era muito bom, o time de 2009 também era muito bom, mas desses últimos times recentes aqui, talvez do título da Sul-Americana para cá, aquele time de 2014 foi o melhor time que eu vi jogar, com jogadores muito técnicos. São Paulo envolvia os adversários. Eu lembro do jogo São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, um jogo decisivo para o campeonato. Pô, foi um jogão e o São Paulo jogou muita bola tecnicamente. Não era um time que só corria, que só marcava, que os caras davam carrinho. Era um time que jogava bonito. E é isso que o São Paulo pretende fazer em 2030. Um time que joga o futebol, que encante o torcedor, que dê para o torcedor peças que façam futebol bonito, que não seja um time que só corra, que só dê carrinho, que brigue. Isso é legal, isso eu como torcedor me vejo representado. Pô, eu acho que não é legal ver o Pablo Maia dando um carrinho e jogando o argentino lá na lama. É massa. Mas, pô, você vê um time trabalhando, fazendo golaço, uma jogada ensaiada,
com arrancar. É muito melhor. É muito melhor. Então, que o São Paulo consiga se reestruturar para que hoje, esse ano, ano que vem, no próximo ano, o São Paulo vai ser um time que brigue. Mas quem sabe em 2028, 2029, 2030, o São Paulo seja um time não só que brigue, mas que chegue para ser campeão. Que quando começar o campeonato, a imprensa, os adversários olhem e falem: esse time do São Paulo aí, fica esperto, que esse time vem para ser campeão. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!